Vamos para mais um cafezinho? Bom, hoje eu estava em dúvida do que falar, e aí eu pedi opiniões, recebi duas aqui, uma do Natan, falando sobre desenvolvimento orientado ao currículo. Eu acho que eu vou falar semana que vem, né? Como eu estou falando de coisas mais arquiteturais, eu vou falar aqui a do Carlos, né? Que é a Kafka versus relacional. Então vamos lá, falar de Kafka. Mas assim, não, eu até tô gravando uma série de vídeos sobre Kafka. Tô pensando no próximo, que vai ser sobre Streaming, que é pra. Porque assim, eu tava com uma grande dificuldade de pensar como eu ia fazer os vídeos que tem uma dificuldade muito grande de configuração, de não sei o quê, e o Streams facilita isso. Então vou usar o Streams, né? Mas vamos falar de Kafka. Bom, Kafka não é relacional. Não pense Kafka como relacional. Kafka não tem nada com relacional. Primeiro que tem que pensar, por que a gente usa um banco relacional? Quando a gente quer consistência dos dados, né? Então, quando eu quero que um dado esteja ligado obrigatoriamente a outro, eu vou usar o banco de dados relacional. Tanto que, como é que eu penso assim, tipo, quando é que eu vou usar um banco de dados não relacional, né? Quando eu quero, tipo, mudar o paradigma. Então, tipo, eu não quero ter consistência, eu não preciso de consistência, eu não preciso de e aí o banco de dados relacional, ele leva consistência para diversas questões. Por exemplo, o esquema dele é muito forte, né? Por exemplo, eu conheço alguns bancos de dados relacional e um deles é o Mongo, né? Eu gosto do Mongo, pode me xingar aí, pode me cancelar, mas o Mongo ele tem um esquema mais fraco, né? Do que o Kafka. Então você pode ter diversos. Desculpa. O Mongo tem um esquema mais fraco do que o SQL, né? Confundir as coisas, né? Então, assim, você tem ali, você vai fazer uma escolha, tipo, eu quero um esquema mais forte, eu quero um esquema mais fraco. E aí, mas o que acontece quando você está escolhendo o banco de dados? Você está levando essa complexidade para outro lugar. Então, por exemplo, qual que é a grande vantagem do banco relacional? Eu boto a consistência dentro do banco, mas eu tenho algumas dificuldades de escalabilidade, né? Para escalar um banco, né? Por exemplo, se eu tenho um ID de um banco relacional, eu sei que o ID é sempre sequencial. Se eu tenho um ID no banco não relacional, eu sei que o ID não é sequencial. Então, assim, eu perdi a consistência para ganhar escalabilidade, porque eu posso ter, por exemplo, um sharding. E aí vocês vão entender porque eu estou falando ali de Mongo para falar de Kafka. O que é o sharding? O sharding é quando eu tenho dois clusters, dois bancos atuando como cluster. E eu falo para você, olha, todo usuário aqui, por exemplo, se eu botar o sharding, eu nem sei se ainda é assim, eu aprendi Mongo 2015, eu acho que foi, quando eu fiz um curso pela Mongo University, usamos um projeto, depois usamos formalmente uma empresa, e aí talvez eu já fale o que o Nathan tinha proposto, né, que é desenvolvimento orientado ao currículo, né, às vezes a gente quer aprender algumas coisas, a gente tem que primeiro usar, né, e aí usa ali nas POCs, faz um curso, propõe um projeto, mas assim, sempre quando você for propor um projeto, já tenha feito uma POCzinha para ver que valida, né? POC prova de conceito, né? Aí, talvez a gente fale de POC outro dia. E aí, o que é o Shard? Eu aprendi o Shard lá em 2015, que era mais ou menos assim, você tem um cluster, né? E aí, qual que é a ideia do cluster? O cluster são servidores que estão atuando unicamente como um, né? Então, quando eu tenho um cluster, eu posso ter 5 servidores ali que, na verdade, eu posso considerar como um. Eu digo para o cluster que, olha, do usuário de A G, eu coloco no servidor 1. Do usuário de G a Z, eu coloco no servidor 2. Você faz um sharding. Então, sharding, nem sei como é que se pronuncia direito, sharding. O sharding, você divide a base de dados, né? Então você vai ganhando, você sempre que vai escolhendo algum banco de dados, você vai ganhando algumas coisas. Mas o Kafka não tem nada a ver com relacional. Por quê? E não tem nada a ver com base de dados. Porque a diferença da base de dados e para um Kafka, ele é um message queue, né? Desculpa, o Kafka é um message queue, né? A diferença de um Kafka para uma base de dados é que numa base de dados você tem relação e você tem entidade. Então, por exemplo, no Kafka eu tenho é como se eu tivesse aqui, eu tenho o usuário Vitor. Eu acesso o usuário Vitor, eu altero um dado do usuário Vitor. No Kafka eu não faço isso. No Kafka eu não tenho acesso, não tenho acesso, vamos pensar assim, acesso aleatório e acesso randômico. O que é acesso aleatório? É quando eu pego uma lista e quero pegar o item 5 da lista.
Isso é o acesso aleatório, o random, né? Como fala, random. Quando você tem a memória de acesso aleatório, né? A sua RAM, Random Access Memory, você está acessando qualquer posição dali, né? Então, quando eu falo acesso aleatório, eu tô acessando a posição que eu quero. No Kafka, isso não acontece. Todo o consumo do Kafka, ele é orientado no tempo. Então, assim, eu envio mensagens pro broker, pro meu cluster, e aí quando eu vou consumir mensagens do cluster, eu vou pegar e vou falar assim, olha, eu quero consumir o tópico X, aí eu vou consumir todas aquelas mensagens orientadas no tempo. Então, o Kafka, ele é outro paradigma, né? Então, por isso que eu falo assim, o Kafka é um message... O Kafka, ele é um message-oriented query, ele não tem índice. O único índice que ele vai ter é o índice de tempo, que eu, se eu não me engano, até ele tá como uma extension que já vem com padrão, né? Você pode habilitar e desabilitar, se não me engano. Aí eu não vou lembrar as configurações do Kafka do broker, mas o único índice que tem é o índice de tempo. Mas mesmo assim, se você quer saber onde está uma mensagem no Kafka, você tem que saber as coordenadas dela. Qual que é a coordenada dela? Que é o tópico, né? Qual tópico eu mandei a mensagem? E a partição. E outra coisa, você não compartilha a mensagem entre tópicos, né? Você não pode enviar a mesma mensagem. Você pode enviar a mesma mensagem para dois tópicos, mas vão ser duas mensagens compartilhadas diferentemente, independentemente. E você não referencia uma outra, não tem índice nenhum, não tem nada. Então, o Kafka não tem nenhuma relação com relacional. Ele é sequencial, né? E, o Kafka é um banco de dados? Cara, também não. Para começar, se você usa Kafka, eu sempre digo que a sua... a página de propriedades é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Tanto que assim, a página de configurações. Eu sempre acesso a página de configurações, inclusive assim, tá aberto aqui no meu computador. Eu tinha aberto, não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem, para pesquisar alguma propriedade que eu estava conversando com alguém. E uma das coisas importantes, se você olhar lá, é o retention.ms, né? O que o retention.ms diz? Isso é configuração do tópico. Eu acho que isso aqui estava até quando eu estava fazendo um roteiro do meu próximo vídeo, né? Porque o retention.ms, né, .ms, a retenção em milissegundos, o que ela diz? Ela diz o tempo que a mensagem vai ser salva na base, desculpa, no tópico, né? E aí como é que funciona o Kafka? Você vai mandando mensagem ali, em algum momento o broker fala assim, beleza, eu vou precisar fazer uma limpeza aqui. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai terminar o arquivo de segmento e vai limpar os arquivos de segmento. Então, os arquivos de segmentos que são mais velhos que o retention.ms, eles vão ser jogados fora. Simplesmente ele pode apagar, ele pode compactar. Compactar como é que funciona, né? Cada mensagem de Kafka tem uma chave. Ele vai pegar a chave mais recente, né? E vai salvar só aquela mensagem. Então, por exemplo, outra coisa que acontece é que o produto da Confluent às vezes engana muito, se você vê a documentação do produto da Confluent. Então, assim, o produto da Confluent, eu lembro que eu li um livro deles há muito tempo atrás sobre Event Driven Application, e eles advogavam que dava para fazer aplicações de Event Driven puramente Kafka. Eu discordo um pouco, né? É meio complicado falar isso, né? Mas assim, dá. Vai ter um nível de complexidade altíssimo, né? Eu não faria isso. Eu não faria uma aplicação puramente Kafka, a não ser que ela seja uma Data Stream Processing. Mas a Data Stream Processing, eu estou falando de processamento de dados. Então, tanto que eu sempre divido assim, o tipo de dado que tem no sistema, né? Que é o dado que ele é gerado e ele é derivado. O que é o dado gerado, né? Por exemplo, se eu gerei um evento, aquele dado ele é gerado. Agora, se eu peguei, correlacionei alguns eventos, esse dado é derivado, é uma projeção dos dados originais. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui, eu tenho sensores de IoT, aí tem um sensorzinho pegando a cada hora a temperatura. E eu tenho aqui um dashboard com a evolução da temperatura atual. É tipo aquele dashboard que a gente vê todo ano que estão compartilhando aí, da temperatura da superfície do mar, que é um negócio que está crescendo absurdo da crise climática, né? Esse dado é gerado. Eu posso pegar todos esses dados de evolução de temperatura média e jogar fora.
e só aplicar a função projeção, né? Tanto que eu queria muito escrever um artigo, até achei um artigo esses dias, eu compartilhei, eu tenho até que mandar para o Marcelo, Marcelo Costa, que tem várias definições boas, e o que eu gosto assim, você pode sempre falar que um Data Stream Processing é uma função projeção, né? O que é a função projeção? Eu pego um dado, que é uma fonte de dado, e aí eu vou chegar no ponto que eu quero falar, assim, definir Kafka de uma maneira muito legal, né? O Kafka, sempre quando a gente vai falar de Kafka, a gente fala de stream de dados. O que é stream de dados? O stream de dados é uma sequência de tuplas, né? Na verdade, o Kafka seria uma tripla, né? Uma tripla que eu vou ter uma quádrupla, né? Tipo, tupla é quando eu tenho dois elementos juntos, né? Uma estrutura de dados que, assim, fala que eu tenho dois elementos juntos. E aí, eles definem a tupla com um message query, porque você tem o índice, e o valor, né? Eu falo que no Kafka é uma, uma quádrupla porque você tem o índice, o offset, é quíntupla, porque você tem o offset e a partição, né? E o consumo ele pode variar desses dois aqui. O offset, a partição, o timestamp, a mensagem e a chave. Então, todos esses dados podem ser diferentes quando você recebe uma mensagem de Kafka. E ainda você pode ter os headers, né? Que são diversos headers. Então, o Kafka ele é bem mais complexo que o message queue, né? Isso você vê que eu nem tava pensando, né? Tipo, ele tem tudo isso aqui, eu poderia até atualizar o meu artigo, mas o meu artigo, eu tenho um artigo sobre o Message Oriented Middleware, um artigo não, um resumo, né? Que talvez eu use no meu mestrado, talvez não, com certeza. Que eu coloco apenas três, né? Que é chave, valor e timestamp, alguma coisa assim. Não, headers, né? Eu não botei o timestamp, até porque, como nele eu falo de dates de message oriented middle geral, eu tô falando não só de Kafka, mas de RabbitMQ e de MQTT, então tem vários, né? Mas voltando ao Kafka, né? E aí eu vou acabar aqui, né? O Kafka ele não é uma base relacional, ele não pode ser considerado uma base relacional, ele tá mais para ser ele é um Message Oriented Middleware, eu não consigo relacionar eventos a outros e o consumo deles tem que ser sempre sequencial. Então, o que eu for fazer com o Kafka, por exemplo, eu vou jogar ali para ter um broker de mensagem confiável, né? O Kafka ele é mais confiável que os outros. O Kafka escala mais que os outros e diferentemente dos outros, né? O Kafka ele tem um negócio que ele faz um buffering. Porque o que acontece com os outros? Eu mando 200 mil mensagens para o meu broker vai pegar essas mensagens e enviar essas mensagens para os clientes. No Kafka não, se eu mando 200 mil mensagens para o meu broker vai salvar essas mensagens e o cliente vai chegar assim, eu quero consumir de você. E me dá 20, me dá 20, me dá 20, me dá 20. Então, no Kafka, quem define a velocidade de consumo é o consumer, não é o broker. Então tem uma estabilidade maior o Kafka. Então use o Kafka se você quer o quê? Trocar mensagens, né? Sempre orientadas no tempo. E aí, se você quiser fazer, lembra do que eu estava falando? Se você quiser fazer algum tipo de relação, de consistência, você tem que implementar isso, né? E seja feliz. Muito obrigado e já foi o nosso cafezinho de hoje.